Meu amigo Sérgio Soares, quando você esteve por aqui, alguns clubes do futebol brasileiro começavam essa onda, né, no investimento de contratação de técnicos estrangeiros. Então, eu até separei aqui alguns daquela época em que você era o nosso comentarista. O Jorge Jesus, que sim fez história aqui no futebol brasileiro, o D, aí Vitor Sá no Vasco da Gama, o queridinho do Vitor Galvão, o Jorge Sampaoli, Abel Ferreira, Gesualdo, enfim, uma lista enorme de treinadores começou a partir dali, curiosamente, né, quando você esteve conosco, um processo, não sei se de modismo, mas uma estrangeirização nos treinadores aqui do futebol brasileiro. Se consegue, Sérgio, daquela época para cá, fazer um balanço, definir se foi positivo, se trouxeram realmente uma contribuição ao nosso futebol, se isso vai ficar, de repente, marcado em uma linha do tempo histórica do nosso futebol? Olha, Adri, a chegada dos treinadores estrangeiros, a gente pode dizer que o Jorge Jesus ele resgatou uma característica que era do futebol brasileiro e parecida assim com o comportamento dos times do São Paulo também, né? O São Paulo é um treinador que tem um jogo onde ele procura propor o tempo inteiro, só que não tem um equilíbrio, né? Diferente do JJ. O JJ no Flamengo, se nós olharmos aí, tem pressão pós-perda, né? É um time que tinha solidez na linha de 4, então eu acho que o Jorge Jesus também, pelas peças que tinha naquele momento, também facilitou o comportamento daquele Flamengo, né? Mas se nós olharmos friamente, aí não é porque é estrangeiro, não teve absolutamente nada de diferente que um treinador brasileiro possa se fazer num jogo organizacional, né? Numa organização do jogo, hoje o futebol, né? Se você tem a organização, se você mexe os blocos, o médio, o alto, o futebol brasileiro joga-se muito com o bloco baixo, agora está tentando um pouco mais de transição. Eu acho que não acrescentou tanto assim para você falar que há algo novo, diferente, que foge aos nossos olhos. Eu acho que não. Eu vejo que, por exemplo, o Abel no Palmeiras, o Palmeiras é um time super organizado quando não tem a bola, isso é importante, né? Uma organização quando você não tem a bola, mas eu também entendo que ele tem um comportamento que ele consegue organizar o time quando tem a posse de bola também, com movimentos automatizados, que dentro do futebol brasileiro muitos treinadores colocam que quando você tem a bola fica muito o empirismo, a característica do jogador, a criatividade do jogador. Eu discordo. Eu acho que você tem que criar movimentos e dentro desses movimentos as características, a qualidade do jogador e a criatividade, ela irá sobressair, né? Então, acho que talvez isso é um erro de conceito do treinador brasileiro, na minha opinião. Agora, se você olhar no âmbito geral, são detalhes ou outro do comportamento do jogo que foi colocado por parte dos estrangeiros. Eu não vejo problema assim de ter estrangeiro no futebol brasileiro. O que eu questiono da chegada dos estrangeiros é a maneira com que vem, né, e deprecia o treinador brasileiro, dizendo, não tem treinador brasileiro. O Corinthians ficou 20 dias sem treinador. O Palmeiras também. Né, os clubes, né, que figuram entre a Série A do Campeonato Brasileiro, quando que nós vimos que clubes desse tamanho ficavam sem treinadores? E o Palmeiras foi desdenhado por aquele técnico do Independente Del Valle, né? Aí depois sim, trouxe o Ramírez, né, que foi pro Inter, né? Exatamente. Ramírez, então, eu acho que a gente precisa olhar e oportunizar dentro do futebol brasileiro. Né? Agora, a paciência que o torcedor tem com o estrangeiro é muito, muito. Claro, o cara está protegido com um bom contrato, né? Aí você acaba também... você vê agora do Internacional. O Inter teve 4 treinadores estrangeiros seguidos e agora não vou mais atrás de estrangeiro. Levaram o Mano já teve 2 resultados. Os caras falaram, ainda bem que teve 2 resultados bons, né? Porque senão daqui a pouco não tem jeito. Então eu acho que não acrescentaram muita coisa, mas eu não vejo problema da chegada dos treinadores estrangeiros, de verdade, não vejo problema. Eu acho que é até legal,
que você, enquanto competidor, você vai estudar mais, você vai se aprofundar mais para poder, no empate, você fazer seu time funcionar, né? Eu acho que isso é competição. Agora, falar que os caras acrescentaram, mudaram o futebol brasileiro, de verdade, muito menos, segura, né? Muito menos. Eu acho que os caras, eles estão, Palmeiras, Flamengo e Atlético, tem 3 treinadores estrangeiros, são treinadores estrangeiros. Você acha que um deles não vão chegar com a estrutura que tem, com a condição financeira que tem? Claro que vão. Se Palmeiras, Flamengo e Atlético não chegar, os 3 brigando ali, deve, de repente, o Corinthians também vai aí, que trouxe os jogadores, e o Vitor tá tentando achar uma maneira de encaixar os caras mais fora do que ele pensa de futebol, né? Porque ele gosta do... Eu acompanhava o Vitor Pereira no Porto. Eu gosto do jogo de transição dele. E é um outro modelo, né? É lógico. As características dos jogadores do Corinthians fogem completamente daquilo que ele gosta de futebol. E ele tem que se adaptar a isso rapidamente. E isso tá lhe dando um pouco de dificuldade, até por causa das características dos jogadores que o Corinthians tem. Agora, que ele tem conteúdo, né? Ele tem. O Vitor Pereira, o Abel tem conteúdo. Né? O Abel vai ir pro segundo ano e completa 3 anos no final do ano, né? Ele chegou em novembro de 2020, então ele já tem 2021 e agora 2022, vai para 2 anos. Exatamente. Continuidade de trabalho. O Abel tinha um jogo reativo e era claro, né? Não adianta o Abel ficar bravo, né? Mas era claro. Hoje não, por fato dele estar já num trabalho a longo prazo, ele já está começando a ter outro tipo de comportamento. E isso é bom, porque ele vai trazer para o adversário uma dificuldade. O Abel jogava de forma reativa, aí você sabe como fazer. Todo mundo sabe que eu nunca defendi o Abel, inclusive critiquei ele em alguns momentos, mas a gente tem que computar, né, Sérgio, que ele chegou em 2020, no final do ano, no furacão, foi direto para uma Libertadores, começou a temporada 2021, que foi emendada ainda ao período do Covid, ou seja, ele não teve pré-temporada, ele não teve tempo para treinar, o calendário foi esmagado, literalmente. Acho que esse ano ele teve um calendário, claro, apertado, mas tempo hábil para fazer uma pré-temporada minimamente decente. E ele foi pro mais prático, né, Drey? Qual é o mais prático? Eu me fecho e saio em velocidade. Né? Se eu tenho toda essa dificuldade, eu vou me fechar e roubar a bola, ter um cara rápido, e vou fazer essa bola chegar em velocidade. E talvez uma ou outra correção no elenco, né? Acho que, por exemplo, o caso do Patrick de Paula ficou emblemático. Acho que o Palmeiras e o Abel não queriam mais o jogador por problemas extra-campo. Questão disciplinar. Talvez também rejuvenescer o elenco com a saída, de repente, do Felipe Melo. E isso foi importante. Ele teve ali, né, muita gente não queria que o Felipe saísse, né? Eu discordei no começo, mas hoje eu percebo. Então, mas você tem um meio-campo móvel hoje, né? Nossa senhora. O Felipe na fase final. É um monstro. Na fase final, o Felipe jogou demais. Felipe Melo, né? Mas você tem que dar méritos ao Abel, porque ele montou uma linha de 3, botou o Felipe plantado à frente dessa linha de 3. Se ele quer um jogo móvel, tem que ser com o que ele mandou agora, né? Que é com o Danilo, com o Zé Rafael. Então, ele tá lá dentro, ele começou a enxergar possibilidades. E na hora também de tirar o jogador, você foi um cara que o criticou. Muita gente criticou, né? Porque o Felipe Melo saiu. Mas aí que eu te digo, ele conhece o que ele tem na mão e ele sabe o que ele queria fazer. Exatamente. Com o Felipe Melo, ele não conseguia ter esse jogo... O que joga hoje. Um jogo mais propositivo, um jogo mais móvel, né? Sim. Então, eu acho que aí tem que dar mérito pro Abel, porque ele entendeu o que ele tinha na mão, ele fez com o que ele tinha, mas ele sabia que se ele tirasse uma peça ou outra, ele ia poder fazer um jogo mais móvel, um jogo mais propositivo. Tanto que ele colocou o Felipe Melo em determinado momento como zagueiro, né? Sim. Tirou o Felipe do meio-campo, colocou... ajustado ali com o Gomes. O Vanderlei já tinha feito isso, né? E aí ele repetiu. E deu muito certo, né? Vitor, tua pergunta. Não, ainda sobre o Abel, eu queria discutir sobre essa evolução dele, porque acho que é muito claro isso, que ele chegou aqui realmente fechando a casinha, arrumando o time de trás para frente, e agora é um time mais positivo, um time mais solto, que marca mais gols, é um time que até dá um pouco mais de gosto de assistir. E aí eu queria que você analisasse, então, principalmente a parte ofensiva. O Palmeiras ontem, ele joga bem, faz 3 gols, o Emelec até consegue dar uns sustos, mas eu queria que você analisasse pra gente um pouco como é que tá esse terminal ofensivo do Palmeiras. Que dinâmicas que mudaram no ataque do time que fazem a gente entender ele como menos retranqueiro e agora um time mais positivo? Quais foram as mecânicas, quais foram as peças que fizeram isso mudar?
Eu acho que tem 2 ou 3 pontos aí importantes nessa mudança de comportamento do Abel dentro da fase ofensiva dele. Ele dá mais liberdade pro Veiga, né? Ele traz o Dudu para jogar pelo lado e o Dudu entende que taticamente ele precisa fazer ele baixar as linhas quando é preciso. E ele trouxe o Scarpa lá para jogar pelo aquele lado. O Scarpa em alguns momentos monta uma linha de 5, né? E outros momentos é extremamente agudo, e tem o Rony, que é todo mundo. O Palmeiras precisa de um 9. Mas ele tem no Rony o móvel do sonho dele. E ele fala que precisa do 9 também. Mas ele tem um 9 que sai em transição. Então, essas mudanças de comportamento na fase ofensiva fez com que, e sem dúvida nenhuma, né? Os 2 volantes do Palmeiras, Danilo e Zé Rafael, são o que eu sempre falava aqui na transmissão. Eles são 2 médios que chegam com facilidade. E quando tá sem a bola, você vê o Palmeiras sempre muito compacto. Ponto importante que eu acho. Quando o Palmeiras não tem a bola, todo mundo sabe o que fazer. É um time muito comprometido, né? Todo mundo sabe o que fazer. Isso faz diferença. E acho que o aspecto psicológico e emocional que o Abel coloca dentro do elenco também é importante. O jogo mental. Me parece que ele tem uma questão muito importante na colocação que ele faz aos jogadores. Primeiro, claro, na parte técnica, na parte tática, mas a parte mental desse Palmeiras é impressionante. É um time frio, é um time que sabe o que vai precisar fazer dentro do jogo, é um time que não se abala com provocação, é um time que não se abala com placar reverso. É impressionante. O jogo tático e técnico do Abel, a gente discute aqui até amanhã, mas o aspecto mental acho que é muito importante, tanto que no livro é muito colocado isso, no livro do professor Abel Ferreira é muito colocado esse aspecto do emocional, do mental, e acho que ele também leva isso muito a sério, né, Sérgio? Eu acho que isso é um ponto fundamental, né, Dri? A partir do momento que você está forte mentalmente, as suas ações elas saem de acordo com aquilo que você pensa. E tudo que vier de fora não atinge em nenhum momento. O barulho do torcedor, a pressão do adversário, você sabe o que fazer, você está equilibrado. Essa questão mental ela é fundamental para você desenvolver tudo aquilo que você quer dentro do campo de jogo. E isso você consegue, você todo dia pontuando para os seus atletas, né? E a gente percebe que é isso que o Abel faz, ele vai pontuando, ele vai sempre dizendo, né, concentração, né? Eu acho que isso é fundamental. Ele usa uma frase muito legal, né, que os caras até acham que eu copiei dele. Mentira, eu falo isso desde 2010. Cabeça fria e coração quente. Ih, rapaz, agora... Desde 2010 eu falo isso aí. Cabeça fria no seu Abel? Porque você precisa ter cabeça fria para poder pensar o que você vai fazer no jogo. Agora você precisa ter o coração quente para estar vibrando dentro do jogo. Torcedor do Palmeiras não fica bravo, hein? O Sérgio jogou lá. Mas a frase é dele, hein? Não é do professor Abel, não, hein? É verdade. Isso eu falo desde 2010, né? Aí o Abel soltou essa daí. Aí outro dia, eu não sei, numa reunião nossa lá de vestiário, já para ir pro jogo, eu meio que, falei isso daí. Aí eu vi um cara na rede social, o professor tá copiando o Abel, quase eu respondi para ele, pô, meu filho, falo isso aí desde 2010, pô.